Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lidera Mais Podcast. Senhoras e senhores, olha, é sempre um prazer ter vocês aqui conosco, nos acompanhando. Claro, esse episódio ele é gravado assim como os outros, mas sempre aqui a gente tem um ritual de início, né? Antes da gente apresentar o convidado, de falar o tema que a gente vai trabalhar aqui hoje, a gente tem aquele ritual de pedir para você pegar papel e caneta nas mãos. Para quê? Para você tomar nota de tudo aquilo que a gente vai falar aqui. Aqui talvez não vai ser só um simplesmente podcast, para você pode ser uma consultoria, uma mentoria, um treinamento, algo que você vai pegar vários insights aqui que vai ser disruptivo. E além de tudo isso, a gente pede para ele pegar um copo de água e um Dorflex, sabia? Ô Dorflex, você precisa nos patrocinar aí, vamos lá. Por quê? De tantas coisas que a gente vai falar aqui que sua cabeça pode gerar aquele bug, né? Possa ir, poxa, como que eu nunca pensei sobre isso? Então, quem avisa, amigo é. Então, estou aqui te avisando por isso, hein? Bora lá, hoje eu estou recebendo aqui meu nobre amigo, Dr. Renato. Já estou chamando de amigo já. E Seja aí, bem-vindo, meu Clédio? querido, tudo bem? Obrigado, meu irmão. Eu sinto a vontade de estar aqui com vocês Que e o legal. que eu puder compartilhar com vocês aqui vai ser um prazer, viu? Ah, show de bola. Ó, você vai ver que nós temos aqui vários rituais. O primeiro ritual é de fazer essa abertura, de pedir o pessoal para pegar o Dorflex. Eu tenho ritual aqui também de poder agradecer os nossos convidados, né? Eu brinco, ó, a maior moeda que tem aqui, mesmo o dólar tá lá em cima, não é essa a maior moeda. Não é o euro, não é real, não é o pré-sal. Mas a maior moeda que nós temos é o tempo, né? É verdade. Obrigado por você estar investindo nessa tarde aqui, nessa contribuição, não só para comigo, né? Obrigado pela sua presença, mas também para aqueles nossos ouvintes que vai aqui acompanhar nesse podcast, depois nas plataformas digitais. Essa questão da contribuição, do servir. Claro, tem muitas pessoas que gostam de podcast, mas aqui é um podcast diferente. Você vai ver, qualquer outro podcast que você já foi ou vai ir depois, porque o nosso objetivo aqui realmente é de poder servir através da nossa história, através dos insights, através dos nossos aprendizados, é de poder matar a semente realmente. Maravilha, fico muito feliz com isso e fico grato pelo convite, Clédio. Doutor Renato, eu queria que você se apresentasse, né? E assim, você falasse um pouco quem é o Doutor Renato, o que que você faz hoje, né? O que que te levou a você ser a pessoa também que você é hoje, senta na cadeira que você senta hoje, para quê? Para a gente poder dar esse start aqui dentro do nosso bate-papo realmente. Maravilha, meu amigo. Primeiramente, eu sou um filho amado, eu sou Show de bola. um homem que tem sido muito abençoado por Deus em toda a minha Amém. trajetória. Hoje eu sou formado em contabilidade, sou advogado também, e eu costumo me apresentar como a minha atividade, como eu sou empreendedor. Eu Que gosto de legal. empreender, de plantar sementes e de poder fazer diferença na vida das pessoas. Ah, que legal. Então, quando você fala de plantar semente, de empreender, né, realmente desse contexto todo no mundo empresarial, eu falo muito das vezes, né? Nós estamos sentados aqui, igual a noiva, todo mundo fica doido para ver a noiva entrar, para admirar o vestido dela, mas ninguém sabe quem costurou aquele vestido. Então, o doutor Renato está aqui comigo hoje, está sentado, né? É empresário, é empreendedor, é advogado, né? É também ali contador. Mas dentro do que você está hoje, qual foi o papel desses líderes que você teve, que costurou suas vestes, né? E que te formou para o Renato ser quem ele é hoje? Pois é, hoje eu vejo o quão é importante a gente estar sempre acompanhado de pessoas que têm princípios, né, que têm valores, né? Hoje eu posso ver que eu devo muito às pessoas que teve na minha vida, os meus líderes espirituais, as pessoas que eu espelhava, sabe? Porque quando a gente não tem uma visão definida, a gente olha para alguém e fala assim: "Ah, eu quero ser como aquele cara. Ah, eu quero poder produzir, fazer algo para as pessoas como aquele cara." E hoje eu posso olhar para trás e pela minha trajetória e pelo que eu estou vivendo hoje, que tudo isso, primeiramente, a bondade de Deus na minha vida e também os ambientes e as pessoas que eu tenho procurado a conviver. E eu costumo falar que não é natural isso. A gente tem que ser intencional em buscar, sabe? Em buscar
conhecimento, em buscar instrução, em buscar andar próximo das pessoas que você admira, das pessoas que você quer espelhar. E hoje os meus resultados são muito de quando eu olhei para trás em algum momento, eu olhei e falei assim, olha, eu quero mudar minha rota, eu quero viver resultados, eu quero ter resultados diferentes, e comecei a olhar para as pessoas. Eu ouvi uma frase muitos anos atrás, assim, se você quer construir algo, é, busque e se aproxime de quem já construiu. Legal. E aí eu comecei a buscar esses líderes, as pessoas que eram referência para mim, que tinham o resultado que eu gostaria. E hoje eu vejo a importância dessas pessoas na minha vida e hoje eu tenho cada vez mais sido intencional em estar próximo delas. Que legal. É assim, o sucesso ele deixa rastro, né? E assim, quando você traz sobre isso, né, você vê quem já conquistou e é aquilo que você também quer, e você fazer e trilhar uns passos ali, claro, que seja dentro dos princípios e deixa de valores, mas quando você vai pegar as pessoas que obtiveram sucesso, as pessoas que saíram de um lugar de escassez, uma mentalidade de escassez e que elas conseguiram ali, né, ter a sua trajetória de crescimento, você vai ver as coisas, as atitudes, as ações, os passos, eles se repetem. Mudança de ambiente, conexões com outras pessoas, entender sobre os princípios e a lealdade, a honra. Isso vai se. Por quê? Eu tô falando de várias pessoas que sentaram aqui na frente e elas veio falando, né? As mesmas atitudes que tiveram para ter resultados que tem hoje. Por que eu estou dando ênfase nisso aqui? É porque tem pessoas que querem, doutor Renato, ter um resultado legal. Tem pessoas que querem os seus resultados, que querem o seu carro, que quer a sua casa, que quer a sua conta financeira, as coisas boas. E É, aquilo que só vê ali no Instagram, mas nos bastidores tem coisas que ninguém mostra, né? é Mas verdade. de poder entender. E hoje, dentro dessa minha área de atuação, eu trabalho muito com esse desenvolvimento da liderança, né, esse desenvolvimento das pessoas que os líderes vão confiar nelas, que talvez nem elas confiam nela mesmo. Porque às vezes você vem de um ambiente que o ambiente ele não te potencializa. O ambiente ele não te dá perspectiva de futuro melhor. Né? E quando você está num ambiente que você não tem perspectiva de um futuro melhor, acaba que você é só mais um em meio à multidão. Aí você vai com a manada. Aí, a outra pergunta-se: o que você teve que deixar de fazer para romper com esse platô? Não sei se você veio desse lar, né, do berço de ouro do pai que só hoje está administrando um bem que você recebeu, mas como que você fez para realmente quebrar esse platô? Quebrar realmente esse platô de que eu não quero mais isso para mim, eu preciso estar em outros lugares, eu preciso mudar isso aqui. Sua colocação ela é muito boa porque ela quebra aquela visão de que existe um segredo, né? Existe ações, existe situações que nós podemos e deveremos fazer para que possamos alcançar aquilo que nós buscamos. Eu sou do interior da Bahia, sou de uma cidadezinha Bacana. chamada Correntina. Por muito tempo cresci ali naquele ambiente e o que eu via, as pessoas lá, por mais que são pessoas super honestas, trabalhadoras, mas o ambiente ali não gerava na época para mim a possibilidade que eu queria. Eu queria ter uma liberdade financeira, eu queria poder ter um carro, eu queria poder ter uma casa, e aquela situação ela não me permitia. E eu ficava incomodado com aquilo, mas não sabia, não tinha o discernimento daquilo. Porque não tinha nenhuma Não referência dali, tinha né? nenhuma referência ainda. E o que que eu precisei fazer? Na verdade, eu vejo muito que eh, havia uma inquietação para que eu pudesse conseguir querer ter resultado na minha vida. E eu vi que eu precisava buscar, eu precisava sair da minha geografia, eu precisava dar passos que me deixariam naquele momento desconfortável. Eu lembro quando eu saí definitivo para Brasília, eu fiquei chorando de um lado e minha mãe do outro e ouvindo para aquilo ali doeu. Por Uhum. tempos eu ficava desconfortável em saber que eu estava deixando a família, porque mesmo que nós já somos
jovens, mas a gente acaba se apegando muito. Sim, sim. Mas o tamanho do meu apego pela minha cidade, pela minha família ali naquele momento, era também o tamanho da minha vontade de crescer, de Top. avançar. E a ambientação, e eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje, mas eu sabia que ali eu não ia conseguir avançar, alcançar aquilo que eu buscava para a minha vida. E eu vejo hoje, como você diz, a importância da gente, às vezes, mudar o ambiente. Às vezes, hoje, no nosso convívio, se a gente quer passar para outro nível, a gente vai ter que buscar ambientes que talvez nos deixem desconfortável. Outro dia, o bispo estava falando sobre, o bispo JB estava falando que se você é o mais inteligente em um ambiente, naquela mesa, você está no lugar errado. Léo, lembrou de uma coisa aí? Nos bastidores aqui, lembrou uma coisa aí? Desculpa te Pois cortar. é, Léo, mas é isso mesmo. E o que que a gente vê com isso? A gente vê que nós temos que estar, se a gente quer avançar, tem que estar sempre buscando estar em ambientes favoráveis a isso, convivendo com pessoas que têm essa mesma mentalidade, porque a gente sabe daquela famosa e conhecida frase, eu atribuo ela ao T. Harvey, que fala o seguinte: nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. Então não adianta a gente querer é, crescer de mentalidade nos nossos objetivos se a gente está vivendo ainda em ambiente que não proporciona e convivendo com pessoas que ainda não proporcionam isso. E, olha só, que top essa nossa jornada ou esse nosso bate-papo aqui, que eu vejo muitas coisas se repetindo. Porque isso que nós estamos falando tanto cabe para quem está ali no ambiente de escassez, que ele precisa entender, que ele precisa mudar. Está falando aqui para essa pessoa que está no nível intermediário, ele já tem um nível de conscientização, mas ele sabe o que precisa fazer, mas ele não faz. E nós estamos falando também para esses empresários, empreendedores, para esses líderes que têm um resultado legal, mas que eles estão confortáveis no lugar onde eles estão, são excelentes, são empresários, mas eles não têm uma visão de gestão estratégica. Ele está muito dentro desse operacional aqui, cuidando ali, naquele ditado, o olho do dono que é que engorda, mas e ele tem essa dificuldade de mudar essa mentalidade que aí nos bastidores nós estávamos falando que não, eu faço parte, a gente tem um conhecido em comum, e você falou, não, nós estamos no mesmo ambiente, numa mentoria. Então você tendo o resultado que você tendo as informações que você tem, já tendo, né, essa gama aí de negócio que você tem, você mesmo assim, você está investindo no seu desenvolvimento, na sua capacitação. Aí eu, lembra que eu falei? Eu tenho essa pessoa aqui, que ela está na escassez. Eu tenho esse outro intermediário aqui, que sabe o que precisa fazer, mas não faz. E eu tenho esses empresários, esses líderes aqui, que já estão confortável na zona dele ali e fica reclamando ainda de coisas que eles ainda não estão vivendo. Aí você, aí agora a gente vai para o outro lado, de você deixou de estar no ambiente porque você queria, né, desenvolver. Só que agora você está colocando em uma outra zona de desconforto, de estar em outros ambientes para, claro, gerar essas conexões, pegar os insights, que às vezes é uma frase, né? É, Às vezes é uma coisinha que você vai pegar aqui, poxa, como eu nunca tinha pensado nisso. Eu quero pegar tudo isso e dentro da sua visão do mundo corporativo, empresarial, como que você vê esses líderes hoje, esses empresários hoje que não se permite isso? olha só, você definiu bem aí as fases que nós temos na nossa vida, né? Primeiro, nós estamos ali naquele momento de escassez, aquele momento que talvez o nosso pensamento é só de sobrevivência, talvez o nosso pensamento ali é só de poder pensar em uma segurança. Então, quando a gente está nesse momento, nesse primeiro momento, é muito difícil a gente dar o primeiro passo, é muito difícil a gente ter essa clareza. E aí, eu atuo muito com as pessoas nesse momento, porque hoje eu vejo que talvez o empreendedorismo, a atividade comercial, aquilo ali possa fazer com que você saia desse momento e tenha uma vida melhor. Nós temos promessas sobre as nossas vidas para ter vida em abundância. E às vezes, não que a CLT é responsável pelo lado Posso te oposto. interromper? Claro, E quando você fala, o que me incomodou na minha vida foi ler isso aí. é, Porque eu quero essa vida de abundância. Então eu nunca. Depois que eu entendi a Bíblia, isso, eu fiquei enjoado. O que é enjoado? Ainda eu não estou vivendo isso aqui. Então eu preciso correr atrás para viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? Mas eu entendi Romanos 2:12.
12, 2, né? Não vos conformeis. Primeiro é não conformar, depois transformar a mente. Aí sim que você vai experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade de Cristo. A real metanoia, né? Aí eu me agarrei nessa palavra, cara. E todo dia, quando eu não vivo isso, ou quando eu estou no conflito, aí eu vou para Romanos 8:28. Faz bem, viu? Entendeu? Aí, tipo, todo dia mal, você precisa ter uma palavra que vai não só. Não é uma palavra de conforto, mas é uma palavra de direcionamento. É uma palavra de destino. É uma palavra de que o bispo muito fala: eu vi o futuro, gostei dele, é para Tô lá que eu correndo vou. pra lá. Então aí eu vi. Quando você vê, não tem como você desver mais. E é verdade, viu? E olha, Desculpa te não, interromper, era só para eu pegar essa isso parte corrobora que muito. gerou essa metanoia. Exatamente. E olha, se você é uma dessas pessoas que está nesse primeiro ponto, sabe? Que ainda tem medo, que ainda tem insegurança para dar o próximo passo, se apegue nisso. Se apegue que você tem a possibilidade de viver o melhor dessa terra. E talvez com o que você está fazendo agora, com o que você está vivendo agora, nos ambientes que você está, não vai te levar para esse novo nível. E esse novo nível, ele nos dá mais possibilidades. Quando a nossa mente abre, como você disse, que a gente tem uma metanoia, a gente vê por que eu não fiz isso antes. E aí eu tô mais de 10 anos com isso, vendo empresas abrirem, empresas fecharem, bons negócios, boas ideias e muitas pessoas adiando os seus sonhos, na verdade, enterrando os seus talentos, sabe? Eu sei que todas as pessoas talvez não tenham é, o perfil, ou não querem empreender, ou não querem, mas muitas dessas pessoas elas não fazem isso com medo, com receio. E como você disse lá, existe esses níveis, então tem pessoas que estão ainda nesse nível. O primeiro O nível ali. primeiro nível de falar assim, eu não vou dar o primeiro passo, alguém deu na minha família, quebrou, alguém teve problema, mas se eu fazer isso, mas se a economia não ajudar. Então as pessoas ficam muito focadas no copo meio vazio. E elas não pensam, elas falam que querem. Quando você pergunta, você quer crescer, quer prosperar? A resposta natural, mas é da boca para fora, é que sim. Mas a verdade é que elas têm medo, elas têm receio, e nós que já passamos dessa fase, que temos propósitos, somos responsáveis para trazer mais clareza, para mostrar o que as pessoas estão perdendo de poder, de não poder dar esse primeiro passo, de não querer se colocar na frente. Tem uma frase do bispo JB também que é muito famosa, que é o seguinte: coloque o pé e o Senhor colocará o chão. Então, essas pessoas elas precisam fazer isso. E Aí aí, eu vou falar minha frase aqui também agora. diga Um aí. passo e você jamais estará no mesmo lugar. Legal, é verdade. Aí, um passo. Porque tem gente que fica pensando, não, eu não consigo correr a meia maratona, não. Mas se ela correr 100 metros, ela já está na frente de muita gente. De muita gente. Aí, o que que então, vamos gerar essa contribuição para quem está esse primeiro passo aqui, nesse primeiro nível. Essas pessoas elas precisam parar de se comparar. Então a gente falou nos bastidores aqui sobre o Miles Monroe, né? É assim, eu fui muito disruptivo também pelos livros dele. Ele trouxe um lá, na época ele falou, ó, no mundo são mais de 7, quase 7 milhões. Hoje já são mais de 8, né? É, E não existe ninguém igual a você. Toda vez que você tenta se comparar, você sempre vai ser o segundo, enquanto você foi criado para ser o primeiro. Então, dentro desse primeiro, você que está aqui dentro desse primeiro nível, aí eu falo dos 3 As. O que impede as pessoas às vezes de avançar? Esses 3 As. Elas querem ser amadas, aceita e aprovada. Você começou o podcast falando antes de falar de quem eu sou o filho o quê? amado. Quando você já tem essa certeza, você não tá nem aí você liga o dane-se. É, Você não tá nem aí para opiniões de outras pessoas, aí você quebra esse platô do primeiro pilar. Porque muitas pessoas ficam no primeiro pilar com medo. O que vão pensar de mim? O que irão e falar de mim? se. E se? Só que aí ele nunca vai sair daquilo ali. E aí a gente vê muitas pessoas, sabe, promissoras, enterrando os talentos que o Senhor colocou em suas mãos, com medo. Então, essas pessoas, eu foco muito nessas pessoas desse primeiro nível. Por quê? Porque são pessoas como essas que eu vi negócios
saírem. Hoje eu tenho case de negócios saírem de é, empresas que quebraram uma, duas vezes, que começaram ali como MEI e hoje elas faturam mais de 1 milhão por mês. Então, eu consegui ver pessoas com esse tipo de situação, mas que lá atrás não tinha segurança, não tinha certeza, tinha o medo de fazer movimentos que poderiam trazer uma segurança hoje, uma estabilidade para a sua família. E a gente consegue ver isso todos os dias. E é importante a gente focar nesses 3 As que você falou aí, porque a maioria dessa insegurança está pautada nisso. E quando você realmente entende que você é filho de um pai poderoso, um pai que te ama, as outras coisas vão ser subsidiárias. É importante, sim, mas na sua cadeia. E aí você começa a ter mais coragem, a avançar, como diz a palavra lá, seja forte e corajoso. E aí, a minha incomodação e talvez o meu papel de falar mais para as pessoas, de querer falar para as pessoas, é de falar para elas que elas podem fazer isso e que tem gente deixando os dias passarem, deixando os períodos andarem e essas pessoas Acreditando que a vida tem replay? que têm replay e com isso o tempo passa e as pessoas não estão avançando. Mas quando a gente acredita nisso, quando a gente começa a andar com pessoas, pessoas qualificadas, pessoas que vão levar a gente ao nosso destino, quando a gente começa a estar em ambientes assim, a nossa mente começa a ter a mudança, como diz lá Então, Romanos. então talvez uma instrução para quem está nesse primeiro passo é ele escolher bem s- mudar o ambiente, conectar com novas pessoas, e ao mesmo tempo, quando você fala de conectar, ele vai ter que desconectar É, de outras. Ao mesmo tempo que a gente fala que ele vai ter que mudar de ambiente, ele vai ter que frequentar alguns e deixar de frequentar outros. e hoje tá fácil isso, viu? Isso é a verdade, sabe? Você pode selecionar e estar próximo de pessoas. A gente vai ver que eu acho que era o John Maxwell que falou em um dos seus livros que ele pagava $1.000 para poder almoçar com alguém. Ele Uhum. era intencional em aprender, em se conectar, em trazer para si um ambiente diferente, em querer concluir o projeto que ele tinha para sua vida. E aí a gente vê pessoas hoje com dificuldade, mas eu não consigo pagar uma mentoria, mas eu não consigo estar, ou tem financeiro para isso. A gente sabe que ela não tem financeiro para isso porque ela não faz isso. Uhum. É o Não é inverso. prioridade, né? No entanto, hoje, exatamente, prioridade. Hoje as coisas estão fáceis. Alguém pode entrar no seu Instagram e ver, como eu vi lá hoje sobre liderança, ouvir Top. passos que podem mudar a sua vida, mas Exato. elas Só que ela tá no Instagram, mas várias outras vendo outras coisas, coisas que não várias tem outras nada a coisas. ver, né? Então hoje só depende mesmo. Na verdade sempre foi assim, mas hoje A cada vez está mais informação tá mais fácil. acessível, vamos É, colocar mas assim. só depende da pessoa. Uhum. Quando a pessoa dá um passo, se Ela jamais está no movimenta, mesmo lugar. ela jamais vai estar no mesmo lugar, tá vendo? E, Gostei assim, dessa. e aí, eu vou falar que eu pratiquei e pratico ainda e quero te honrar. Obrigado pelo presente. Né? Poxa, ganhei esse presente aqui. Na verdade, nós estamos falando disso aqui, realmente. Esse passo a passo para que você tenha uma liderança de alto nível. Esse grande escritor que é o John Maxwell. Um livro que Só custa falar menos. um pouquinho do livro rapidinho é o seguinte: existe uma frase que fala bem o seguinte: nunca vai à casa de um rei sem nada na mão. Foi por isso que eu trouxe Não, gratidão. Eu me sinto esse, honrado por isso. esse livro. Obrigado, tá? E assim, que eu falo? Uma experiência, o John Marcos, ele 70 anos hoje, né? É uma honra, né, poder ainda 70 estar. anos e ele tá na ativa e tudo. Aí ele falou que ainda, ano passado ele teve aqui em Brasília, ele falou que tem mais 13 livros ainda para escrever. Só que aí ele pegou a experiência que ele tem, um cara de 70 anos, ele pegou a experiência dele e colocou em um livro, que custa menos de R$ 100. Bem menos. Aí o que eu tô te falando? Você comprou, você tá me dando uma experiência de 70 anos. Tá acessível, né? Aí, só que aí, essa pessoa não tem como ir para uma mentoria, não tem como ir para pagar, né, os masterminds, que se não são
não vou falar que não são baratos, não são para, tipo assim, não realmente são para níveis, né? Vamos colocar assim, mas esse livro aqui, que o cara pegou 70 anos de experiência dele e colocou que ela vai comprar menos de R$ 100, cara. Então não há desculpa, né? Não Eu há. fico louco, eu fico louco. Eu gosto de ler. E assim, se você for ver, os meus livros todos eu vou rabiscando. E de cada livro eu tiro um treinamento, eu tiro um conteúdo para eu ensinar nas minhas mentorias, nos meus treinamentos. Mas eu fico louco porque eu paguei só R$ 100 por isso aqui, R$ 50, R$ 30. Tem livros que top, que é mais com a mentoria. O cara pega. Eu comprei um livro lá do cara da GE. Ele era o gestor. Tem um livro, Execução, que eles vão pegando a experiência dos gestores. Aí eles vão pegar. A maioria deles são gestores da GE, General Electric. Então, pô, aí ele pega as experiências da multinacional, o que ela fez para eles serem os melhores executores dentro do nível de liderança dele. Tem um outro que eu comprei que é gestão de pessoas. A mesma coisa. Só que estava em promoção daqueles livros de R$ 15. Só que o cara aposentou, ele pegou experiência de 40 anos de implementação da gestão de pessoas dentro da GE. Aí eu tava assim de bobeira, eu vi o livro ali que ele olhou para mim, eu olhei para ele, 15 conto. Aí eu peguei, poxa, eu comprei uma experiência da GE por R$ 15. Eu lembro do meu primeiro livro também, onde eu comecei esse movimento de querer mais, de querer estudar, porque eu trabalhava muito e tinha poucos resultados e não sabia como resolver. E meu primeiro livro foi R$ 20. Foi O Segredo da Mente Milionária, Top, tem lá do ele. T. Harvey, que eu Uhum. comecei a buscar sobre como lidar com dinheiro, que também é uma situação que talvez a gente possa falar sobre isso em um Sim, próximo. sim. E eu fiquei abismado o quanto tinha de Com conteúdo. informação e o quanto eu pude adquirir tanta informação com R$ 20. Pra você ter uma ideia, nem o curso eu poderia, eu tinha, é, na verdade, nem o curso eu tinha condição de comprar. O curso que eu fui do T-Harvey foi um amigo meu, inclusive eu queria te agradecer, meu amigo Natan, foi o primeiro brother que falou bem o seguinte, tá, eu vou estar te pagando um curso aqui, você vai, se gostar, depois a gente vê. E foi um começo para mim, para esse momento Não, de metanoia. buscar, de aprender. E aí a gente não para mais, né? Não, depois que você vê, não tem como desver, isso que eu falei, né? Aí, beleza, a gente falou para esse nível aqui. Agora existe esse nível intermediário, né? Pessoas que já têm uns resultados ali, ele já tem, na verdade, ele já tem esse nível de consciência, mas ele não faz aquilo que precisa ser feito. Esse nível é perigoso, viu? Esse nível é perigoso porque a maioria das pessoas que passaram daquele primeiro nível lá falou: não, eu vou empreender, eu quero ter uma empresa, quero sair da situação de CLT, não quero ser mais mandado. E as pessoas vão lá e abrem um CNPJ, criam uma empresa achando que é uma empresa, mas às vezes, na maioria das vezes, é só um trabalho que é um trabalho do sócio. O cara não pode ter férias, o cara não pode parar, o cara não tem gestão. E tudo bem, ele ganha mais, ele já consegue pagar suas contas, mas essa turma, também temos que ter atenção com essa turma e ajudar, porque elas ficam em um mundo. Elas começam a ter, a faturar, elas começam a ter uma vida diferente, mas elas estão escravas daquilo ali. Elas não têm como elas crescerem mais porque não investem em liderança, em processo, em projeto e em pessoas. E aí, é, Não depois que consegue. esquece aquele momento de escassez, eles falam assim: ah, mas isso aqui também não tá bom. Começam as mesmas reclamações. Por quê? Porque elas não abriam a mente para saber que existe um outro nível, existe um outro passo. E às vezes as pessoas estão ali focado só em manter a sua empresa, em pagar suas contas, pagar seus funcionários, e elas param de continuar estudando, dando passos ainda de coragem para que elas possam fortalecer o negócio, deixar o negócio independente e fazer com que ele vire um instrumento talvez nem tão importante da empresa, mas que a empresa avance e cresça sem ele. É muito importante a gente falar desse nível, porque esse nível é o que a gente vê a maioria dos empresários, sabe? As empresas que
chegaram a um patamar o qual elas se pagam, mantêm ali a vida e a qualidade de vida do sócio, mas elas não conseguem avançar. Tá num platô ali. No platô, elas não dão passos para que elas possam faturar mais. E as pessoas acham que não precisa mais buscar ter essa mudança de ambiente, buscar mais conhecimento. Talvez as pessoas talvez não precisem mais de um livro, porque já têm acesso a todos os livros. Talvez elas precisem de um mentor, alguém que conheça, que pegue na mão e que leve elas para o próximo nível. Eu tive. Último dia 12, eu tenho imersão que a gente fala, liderança estratégica 10x. Inclusive, nós teremos a nossa próxima turma em outubro, hein? Fique ligado aí, 18 de outubro. A gente vai colocar o link aqui para você já fazer a sua pré-inscrição. E ali eu tinha vários empresários ali. E além de ter empresários, eu tive vários empresários que também enviaram os seus líderes e estavam ali com eles. Vou contar dois fatos aqui. Um empresário falou assim: poxa, eu achava que eu já estava bem como líder. Até você me mostrar aqui algumas coisas que eu fico repetindo desde lá de 10 anos atrás. Aí ele levou a gerente dele. E eu agora estou entendendo por que que às vezes ela não consegue performar. O problema, às vezes, eu acho que é ela, que era ela. Mas sou eu acreditando que eu já era um bom líder até eu estar aqui dentro da sua imersão hoje. Olha só, não é balela minha. Você vai lá no Instagram e vai ter aí um depoimento dele. O outro empresário, ele já foi meu cliente. Aí ele levou, além dele ter ido, ele levou mais quatro pessoas. Ele já era meu cliente, ele já foi meu cliente, só que 2 anos atrás eu falei com ele, ó, o seu problema aqui não é esse. O seu problema aqui é esse. E o meu maior problema aqui dentro da empresa não é a sua equipe. Era quem? Aí eu tive que criar todo o ambiente. O problema aqui, infelizmente, é você. Então você centraliza tudo em você e acaba que você não consegue dar conta e as coisas vão acumulando. Só que na contratação, quando ele me chamou, ele queria desenvolver a equipe. Eu falei, não, o problema aqui não é a sua equipe. O problema aqui é quem gerencia, coordena a equipe. Aí, por fim, o que aconteceu? Ele não conseguiu, ele não prosseguiu com aquilo que eu recomendei para ele. Aí, lá no treinamento, eu tinha que ter escutado você 2 anos atrás. Olha só, conhecimento gera. Eu tinha que ter escutado aquilo que eu não fiz, o que você deveria, aquilo que eu não fiz, como você falou para eu fazer. Eu perdi agora milhões por isso. Ele mostrou, ele fez as contas e me mostrou. Eu perdi isso, eu deixei de fazer isso, por quê? Você está repetindo aí agora e eu lembrei daquilo que você tinha me falado lá 2 anos atrás. Aí, resultado, aí essa semana tudo, então amanhã a gente vai começar a fazer o que eu já era para ter feito, ok? 2 anos atrás. Por quê? Muitas das vezes, o que impede esse do segundo aí pro terceiro é o ego. Acreditar que às vezes ele já tem resultado e que já é suficiente. O menino novinho que vai falar, chegar e vai falar isso para ele. E que às vezes eu já recebi, por isso que eu deixo a barba hoje crescer. Vai chegar e vai falar isso para mim, pô, eu já empreendo X. Não, beleza. Só que aí acaba que eu tenho um conhecimento, não só técnico, eu tenho a prática. Só que às vezes essas pessoas até sabem o que precisa fazer. Ela vai escutar a recomendação do Dr. Renato como advogado, como contador. Ela já sabe também. Às vezes pagam para isso. Paga para eu escutar. Ele me pagou para isso. Aí só que eu falei com ele, não, dessa forma aqui, se eu fizer, depois você vai falar mal de mim, porque o problema não é isso. Então eu prefiro não fazer da forma que você quer. Porque o correto é fazer dessa forma. Porque você não vai fazer aqui agora, não, mas eu tenho certeza que depois você vai voltar e vai falar comigo. E aconteceu, né? Ele tava lá, ele viu. E aconteceu. Que legal, porque véio. existe o ego. E eu falo, doutor, que nós temos de 3 a 4 pontos cegos. Tem coisas que o doutor Renato acha que está abafando. Mas é falta de discipulado. É falta de amigos. É uma falta de amigos. Se você. Aí, John Max falou, né? Se você vê alguém passando vergonha no meio da rua, é sinal que ele não tem amigos. Não tem amigos. Mas só que até para isso você tem que estar na mesa certa, no ambiente certo,
você sendo ali direcionado. Faz sentido isso aqui? Muito Desculpa sentido. ter falado aqui, Não, muito entendeu? sentido. E olha só, existe uma frase que vai falar E que, nada disso a gente combinou aqui, hein, pessoal? Nada pois disso. é bom Aqui que tá deixa. fluindo, né? Falei que ia fluir. Que bom. Esqueceu das câmeras. Não é? Nem parece. Existe uma frase que vai falar que os piores. Na verdade, a frase é o seguinte: eu não lembro dela Não, na fica à íntegra, vontade. mas é assim: os piores vilões do nosso crescimento são os nossos resultados antigos, porque a gente se apega a O eles. bom sempre vai ser inimigo do ótimo. E aí a gente começa a olhar, então eu ouvi a sua história, e aí a gente vê isso muito no dia a dia. As pessoas que elas chegaram em um ponto e se apegam àquilo ali. E quando você se apega àquilo ali, tudo bem, isso é louvável, parabéns, mas existe um outro degrau para mim e para você. Todos nós temos aqui, todos nós que estamos participando aqui hoje, nós temos um próximo degrau. Tem gente que vai ficar nesse. Nós certamente iremos para o próximo, né? Eu recebo. Bora você também. Um passo Mas só. isso vai depender muito de como você vai agir a partir de agora. E quando nós temos essa clareza que tem o próximo degrau, o que a gente tem que fazer? Olha, minha história até aqui foi ótima. Obrigado, grato por tudo. Só que agora eu vou ter que me colocar em mais desconforto possível. Vou ter que continuar mudando o ambiente, buscar mais pessoas que possam me levar para esse próximo nível. E isso vai fazer com que você viva aquilo que tem lá na palavra vida em abundância. Por quê? Porque as pessoas começam a olhar para o seu resultado agora e ela não, tá bom. Eu já não estou mais, já estou pagando meus boletos, já não estou mais passando fome, já consigo, já tenho meu carro. Só que é só isso que o Senhor tem para você? É a pergunta que eu me faço. Então, tem muita gente que tem a obrigação de semear mais na vida das pessoas, de trazer melhoria. Tem pessoas que têm uma missão quanto a isso. E às vezes o resultado anterior dela faz com que ela se sinta confortável. Então, o que é a zona de conforto? A zona de conforto é o local onde você está que você não quer sair, porque você se sente confortável com aquilo ali. Então, não é só lá na escassez que é a zona de conforto. Existe também a zona de conforto. Eu fui confrontado no meio de 100 pessoas. Eu acreditava que eu estava em um treinamento e eu acreditava que de onde eu vim para meu tempo de Brasília e por resultado que eu estava tendo, eu achava que eu estava top. Aí o mentor falou assim, não, Clésio, não é isso. É porque a sua referência que está muito baixa e você achando que tá abafando. Eu sei como é que Então é você isso. precisa aumentar a sua referência. Porque aí entra de novo. Ele chegou num platô que se ele olha para baixo ou ele olha no mesmo nível, ele vai se comparar com esse nível. Então, da onde eu vim e na onde eu estou agora, eu já tô top. Só que a referência dele é que tá baixa. Então, aí ele falou assim: você precisa dar um passo maior com a perna e você precisa o quê? Mudar a sua referência. E isso é desconfortável. Pô, e só que ele não falou, não foi assim, tete a tete. Claro que eu também, tipo assim, eu quis me expor. Então eu fiz pergunta no meio de uma galera lá, intencional. Só eu levei a Provérbios, né? Que aquele que ama, como é, tem lá, que Que ama é a uma repreensão, repreensão, né? E ali eu me senti aquilo ali. que o tolo não vai gostar. Despreza, o tolo Despreza. despreza, mas o sábio ele ama, né? Ele Ele ama. aplica aquilo ali. E aquilo ali me gerou realmente esse desconforto. Realmente, rapaz. Aí, de propósito, assim, não, aí eu entrei na mentoria. Aí eu, não, vou dar um passo maior que a perna aqui. Não tinha dinheiro, eu usei DDO. Porque às vezes não é a nossa condição. Se fosse olhar muitas coisas, eu não tinha condição para fazer a maioria das coisas que eu fiz. Mas a decisão, cara, me fez ter a condição. É uma parte interessante, a decisão. Tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, a gente precisa estar decidido. E olha só, quando a gente pergunta assim, quem quer crescer, quem quer avançar, todo mundo vai falar que sim, mas elas estão decididas? Elas querem de verdade? Então, você responder algo nesse sentido que sim, não quer dizer que você esteja comprometido, não quer dizer que você esteja decidido a isso. E quando você decide,
não tem nada que vai atrapalhar. Vai ter as dificuldades, mas você não vai olhar com a mesma ótica. Por quê? Porque você já decidiu. Você não está em dúvida sobre aquilo. Você só vai saber como que você vai ultrapassar aquele obstáculo. Vamos falar do terceiro nível aqui. Eu acho que tem a ver muito com essa decisão. Você tem uma decisão aqui de sair desse nível e ir para esse intermediário aqui, a sua decisão de largar a sua terra, a sua parentela e ir para um lugar que Deus te mostrou. Só que aí você entrou por aqui. Só que hoje o doutor Renato, né, ele é multiempresário, vamos colocar assim. Ele tem vários negócios, vários CNPJs. Então você está aqui, te considero nesse terceiro nível aqui. Só que aí você não está conformado. Aí você vai para outras mentorias para você o quê? Mudança dessa energia. O que que foi mudando dentro das suas decisões? O que que foi te potencializando para você sempre dar o próximo passo? Olha, tem uma frase que eu acho que é do John também, que vai falar bem o seguinte: os dias mais importantes na sua vida é quando você nasce, quando você casa e quando você descobre o seu propósito. E esse terceiro nível, ele tem muito correlação ao que você veio fazer, sabe? Porque quando eu estava na escassez, quando eu ainda era CLT, eu olhava para um salário de R$ 10.000 e falava: nossa, quando eu tiver esse salário, eu vou ser o cara mais rico do mundo. Eu vou estar em paz, vou estar tranquilo, vou chegar em um ponto ali que eu não preciso mais passar o que eu passo hoje, a situação que eu passo hoje. E quando você tem uma história e se posiciona, essas coisas vão acontecendo. E você tem uma empresa, você começa a ter uma empresa, aí depois eu passei de fase, comecei a ter uma empresa, que é uma empresa que depois de um certo tempo já se pagava, já tinha uma quantidade de funcionário, já me mantia bem. Eu já tinha uma casa boa, já tinha o carro dos meus sonhos, é porque eu não sou. É, e eu já tinha uma vida ali, dinheiro no banco, confortável, estava estagnado. E esse terceiro nível, ele vai falar muito sobre o nosso propósito, o que, é que nós viemos fazer. Aí eu fui começar a olhar, eu comecei a andar em ambientes, sabe? Eu comecei a andar com pessoas e fui confrontado sobre o que, que você veio fazer. Olha o tanto de informação, de coisas que você tem. Por exemplo, experiência. O que eu mais tenho hoje? Experiência. Eu tenho, acho que, 16 anos de contabilidade e nesse período eu passei por muitas empresas. No sentido de eu sentei com milhares de empresários. Uhum. E esses empresários, eles tinham história e eles tinham expectativas. E essas empresas, algumas delas estão vivas, a maioria fecharam, e eu via muitas dessas situações. Só que quando eu cheguei em uma situação que eu estava confortável, eu comecei a olhar, tá, o que, que eu tenho que eu posso ajudar as pessoas? Eu tenho experiência. Não só as minhas, mas de outras pessoas que eu adquiri ao longo desses anos. E esse terceiro nível, ele é muito de quê? Do seu propósito. O que, que você veio fazer? De servir, sabe? Hoje eu não sei exatamente mais a quantidade de atividades que eu tenho, mas vamos dizer umas Cara, oito, não sabe, nove. Léo, não sabe. Que legal. Amém. Que legal. Profetizo sobre a vida de Amém. vocês. Mas isso é porque não é um desejo mais só de sobrevivência. Não é um desejo mais só para que eu mantenha a minha casa em Você paz. ajuda outros também a manter esse negócio deles. Quantas pessoas, a minha pergunta, quantas pessoas eu posso atingir? Eu tenho uma frase também, tá? Isso aí. E Vai a, lá. Morra, entrega tudo. Leva nada para faz teu morra nome. vazio. Não, não é. Faz seu não. Exatamente. Morra E seu a não. minha frase é o seguinte: eu posso não mudar todo mundo, mas eu irei mudar a vida das pessoas que eu estiver por perto. Amém, querido. E isso me faz acordar todos os dias e falar assim, tá, o que que nós vamos fazer hoje? O que que nós vamos mudar hoje? O que que nós vamos implementar? Então, quando eu falo dessas atividades, é porque eu estou criando um ecossistema no qual eu posso pregar essas ideias de crescimento, de avançar. Hoje, pra você ter uma ideia, todas as minhas empresas, na segunda-feira, eu tenho um mentor lá.
Por quê? Porque eu recebi muito de mentorias, eu pude, às vezes, não pagando, mas às vezes lendo, mas eu sei o quanto isso faz diferença na nossa vida. E o que que eu faço hoje? Tá? O que que eu posso fazer hoje para as pessoas que vivem perto de mim? Eu posso entregar algo. Hoje eu ainda considero pouco, mas é o início. Então, a gente tem um ambiente diferente. Eu costumo falar que os meus CNPJ são institutos de conhecimento. Top. Eu quero ensinar o máximo que eu puder a eles, eu quero passar essa visão, porque pra você ter ideia, hoje eu tenho sociedade com pessoas que trabalham dentro do meu escritório, porque a visão é que eles cresçam, que eles. Se eu falo que empreender é bom, que empreender é algo que vai mudar a sua vida, eu tenho que começar em casa. Eu tenho que começar a vender essa ideia, passar para quem vive perto de mim. Porque às vezes você vai falar, não, mas você tem que empreender, você tem que fazer isso porque é bom e vai fazer com que você vire para o próximo nível. Mas quando se trata dos seus colaboradores, você fala, não, mas eu vou perder. Não, não é assim. Você tem que começar fazendo o próximo. E lá, Bacana. e lá a gente quer fortalecer esse ecossistema, porque a pergunta que eu me faço, quantas vidas eu vou poder atingir? Quantas vidas eu vou poder falar de Deus? Quantas É, vidas eu vou poder falar de uma palavra para tirar da escassez? Por quê? Porque eu passei muita necessidade. Eu não contei a minha história, mas eu vim do interior mesmo da Bahia. E assim, quando eu cheguei em Brasília aqui, eu trabalhei de tudo. Pra você ter uma ideia, até vender cachorro na feira eu vendia, mas meu amigo Natan. é, E fazia muitas coisas nesse sentido. Fui pizzaiolo, fui segurança desses prédiozinhos aqui. E o que que acontece? O Senhor me colocou algo na mão. O Senhor me deu um caminho e isso me fez com que hoje eu tivesse uma vida, eu pudesse estar numa sexta-feira à tarde ali, podendo ter um papo com um amigo, porque às vezes quando você está na CLT, você está com travado. certeza. Só que isso não pode ficar só em mim. Esse terceiro nível eu estava ansioso para a gente falar Que top. sobre ele, porque esse terceiro nível ele vai falar o seguinte, tá? O que que eu vim entregar, sabe? O que que eu posso entregar? Então, por quê? Renato, mas você tem hoje algumas empresas, mas hoje eu estou falando para você qual é a minha motivação. Porque nessas empresas tem pessoas que precisam de uma orientação, precisa de uma palavra, precisam de um conhecimento. E hoje um líder que você fala muito sobre liderança, você Uhum. sabe isso mais do que eu, mas um líder ele é alguém que tira você de um ponto e leva para outro. Hoje eu estou sentado aqui na sua cadeira, na sua frente. Desculpa, eu até me emociono. Porque assim como eu tive alguns Renatos lá atrás, Legal, velho. alguns Renatos que, assim como você talvez olha para alguém ali, não como ele é, mas como ele pode ser. Aí você vai lá e traz ele para perto, no sentido de que eu vou trazer um mentor toda segunda-feira. As minhas faculdades, as empresas onde eu trabalhei, elas pagaram. Os meus treinamentos de liderança, qualidade, os melhores hotéis, as melhores viagens, não foi eu que tirei do bolso. Foi através das empresas onde eu atuei. Porque eu sempre fui aquele, se você está hoje no CLT, você precisa ser o intraempreendedor. Eu sempre fui aquele cara, eu não era dono não, mas eu pensava igual, não ganhava igual, mas eu queria pensar igual, a ponto de que não tinha oportunidade. Eu falo hoje, quando eu estou para dentro da equipe, quando eu vou para dentro da empresa, eu tenho um treinamento que eu falo, ocupe espaços vazios. Dentro da CLT existe a descrição de carga e é aquilo que o Renato espera que ele faça. Aí tem um manual do colaborador, o código de ética, que é aquilo que eu espero que você não faça. Só que tem aquilo que ninguém fala, que é opcional, é fazer que não está na descrição de cargo. Aí não é desvio de função. Que desvio de função que é oportunidade de crescimento. Então, para você que está nesse nível, existe esse espaço vazio que precisa ser ocupado. Mas quando eu vou para dentro da empresa hoje, eu não vou falar a teoria, eu vou falar daquilo que, não, eu sei, eu vivi isso aqui. Eu sei como que é, às vezes, lidar com chefe chato. Porque às vezes o Renato vai ser chato. Não é que ele é chato, é porque ele está nos esticando, é porque ele está vendo algo que a gente não está vendo. Mas os melhores chefes que eu tive foi esses caras chatos. Eu tenho um gaúcho, que até hoje eu lembro dele, a gente se fala, ele está lá em Manaus. Mas vira e mexe, a gente está se falando. Por quê? São pessoas que me formaram.
me esticaram, me desenvolveram. Então, hoje, quando eu estou dentro da empresa, quando eu falo de liderança, não é uma teoria, não é aquilo que eu aprendi na faculdade só, é uma vivência. E quando eu estou dentro da empresa e quando eu estou sento com o empresário e vou falar dos projetos que a gente pode aplicar dentro da empresa dele, eu vou, Clésio, como que você dá tanta certeza? Não. É porque eu sou fruto de uma empresa que investiu no colaborador dele. Eu sempre deixei portas. Qualquer empresa que você ligar hoje, eu nunca fui demitido. Qualquer empresa que você for ligar lá hoje, eles vão falar. E todos eles me ajudaram. Ou me ajudaram a comprar minha casa, ou me ajudaram a comprar o carro. Não é que. Porque eu sempre fui empreendedor. E eu sempre tive um Renato. Que legal, velho. Então, por que, Renato? Talvez você, né? Então, pô, você tem 10 anos aí que você está fazendo isso. E talvez até hoje, talvez você não teve aquele glamuroso, você tem aquela questão só de poder investir, e daqui a pouco você vai. Você sabe quantas sementes tem dentro da maçã, mas você não sabe quantas maçãs tem daquela semente. Legal. Então, eu quero te encorajar e te parabenizar e também encorajar esses empresários a fazer aquilo que você faz. De quê? De entender esse propósito, que meu CNPJ é um centro de treinamento onde nós vamos preparar as pessoas para que eles possam ter a liderança de alto nível. Mas só que quantas pessoas, quantos colaboradores que você tem hoje? Você tem assim? Eu acho que uns 15 a Uns 16. 15 a 16, diretamente. Direto. Casados, alguns são casados, vamos colocar 10 são casados. Impacto 25 pessoas. Tem filhos, 75 pessoas. Só que aí você não sabe qual é o impacto hoje que você gera dentro da sociedade. Então, aí, quando eu vou para dentro da empresa, eu falo assim: nós não vamos ali só treinar líderes. Nós vamos impactar uma sociedade através dos líderes. E vai, viu? É uma corrente, né? É uma corrente. Quando você começa a fazer algo em um grupo, esse grupo começa a atingir, você vai virando uma corrente. Da mesma forma que tem as coisas, as correntes do mal, quando você começa a implementar conhecimento, quando você começa a implementar eh, princípios e valores, o resultado vai aparecer. E eu te falo o seguinte, né? Nessa jornada, hoje, eu começo a ver, a colher aquilo que eu fiz muito tempo atrás. E aí, teve um momento que foi uma chave na minha vida, foi quando eu entendi, mas é entender mesmo, que todos nós falamos sobre isso, é uma conversa bem comum, conhecida, sobre o que planta, colhe. Todo mundo sabe disso, é um princípio. Só que quando você entende isso na essência, você começa a fazer de forma mais intencional. Você começa a viver sobre aquilo. Então, assim, você sabe que você está fazendo isso, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer quando você investe conhecimento, energia em uma atividade? Você vai ter um resultado daquela atividade. Quando você investe Legal, em hein? pessoas, você também vai ter o retorno, sabe? Às vezes não é da própria pessoa e não às vezes, e pode ser que não e tá tudo bem quanto a isso. Mas você gera um ambiente, você gera algo que as pessoas vão até você pelaquilo que você já plantou atrás. Hoje eu Isso. tenho colhido isso. Você tem essa mentalidade já aberta. Mas tem empresários que têm dificuldade de investir, de pagar um treinamento, de pagar uma mentoria para os colaboradores, falando assim: não, poxa, eu vou investir aqui, daqui a pouco esse cara vai pedir demissão. Pois é, essa é uma visão muito pequena, viu? Muito de Que escassez, né? infelizmente é Me ajuda aí a vender acometido. para esse empresário. Vai Pois lá, fala agora. é uma visão acometida de muitos empresários, mas a verdade é o seguinte: quando nós investimos nos nossos colaboradores, na nossa empresa, o resultado vai aparecer. E quando você cresce uma pessoa, não é que você dá uma possibilidade dela sair, sim, porque todo mundo está livre, mas o que é mais pesado, o que é mais prejudicial é você ficar com um colaborador muitos anos, um colaborador mediano, uma pessoa que só faz o básico. Se você for colocar na conta, existe um autor que vai falar que é melhor você investir o máximo nos seus colaboradores e ele ficar Dois dois anos. anos do que você ficar 10 anos com um cara mediano. Uma pessoa, quando entende o propósito, uma pessoa que, quando ela entende o máximo que ela pode entregar, em 6 meses a um ano, ela te entrega mais resultado do que pessoas que passaram a vida com você.
elas criam mais oportunidade, elas te trazem mais resultado. E se o empresário tivesse essa visão, ele estaria contratando você, contratando qualquer outro é, curso para que a sua equipe fique melhor. Eu costumo falar na minha equipe lá que eu quero que eles saiam lá para ser sócios, sabe? Com ideias. Eu motivo a eles a criarem ideia. Eu tenho um tempo lá para sentar com eles para falar sobre os possíveis projetos que eles querem criar. Top. Então, a gente ensina sobre Trabalhei em uma mentalidade. empresa que tinha um programa, compramos a sua ideia. Aí, ó. Ela pagava um salário mínimo para quem tivesse a ideia para que a estrutura operacional fosse mais eficaz. E isso funciona, porque eu Aí vejo na motivava, aí o cara prática. ia lá, compramos, e a empresa ia lá, fazia um ritual de comemoração. Estamos aqui comprando a ideia de fulano de tal, patenteava ela, implementava, e o cara ia lá e ganhava certificação e tudo. E isso é uma visão que os empresários deveriam ter, porque você investe em pessoas, sabe? O que que acontece? Você cria um ambiente diferente, você começa a ter resultado na sua empresa que você não esperava. Então, a pessoa pode sair? Pode, mas é o caminho natural. Você dá oportunidade, só que isso você ganha enquanto essas pessoas hoje eu ensino lá sobre empreender, sobre atendimento, sobre tudo, sobre a É um centro, liberdade uma educação. financeira. Lá é um centro de treinamento, E né? é o que a Lugar gente de fala, mentoria, né? é o lugar. Agora, olha só para você ver uma coisa. A tendência é que eles cresçam, eles vivem melhor, porque um cara que tem problema financeiro, Não vai ele chega produzir. numa segunda-feira e tem não sei quantos boletos, qual é a entrega daquela pessoa? Quando o cara está com um problema emocional não resolvido, e todos nós acometemos de dias ruins, mas quando você está numa frequência de dias assim, qual é o resultado que vai? Não vai ter um resultado bom, vai ser prejudicial. A empresa sai no prejuízo. Se ela bem soubesse, ela contrataria a Você pessoa, paga 100%, ele te entrega ali no mês 50, ou 70. menos que isso. Agora, quando você cuida de pessoas, de ambiente, você vai fazer o seguinte: você vai criar uma cultura ali interna que você vai ver o seguinte: o cara vai entregar mais, sabe? Hoje, essa visão de dono é uma coisa que é institucionalizada lá interna. Quem vai atender lá hoje faz no meu escritório é como se fosse dono. Você vai ver as pessoas. Quem te atender lá vai te oferecer café, água, não vai esperar que a moça da Copa faça isso. Por quê? Porque a visão deles é diferente. Esse cara vai sair, sim, eu quero que eles saiam mesmo. Inclusive, você tem uma Vai ideia, ser alguns têm sócio. o dia marcado. Eu Top. chego com alguns lá e falei assim, ó, no início do ano, olha, é o seu último ano aqui. Você precisa criar projetos, você precisa. Porque o cara tá entregando para mim, Depois eu tá vou lá fazer o ótimo. benchmark lá. O cara tá ótimo entregando, o cara tá. Só que é o máximo que ele pode produzir? Não. Ele chegou numa zona de conforto que ele não vê, mas eu consigo ver. E se ele não tem ainda a capacidade de se expelir, de sair de conta própria, eu, como líder, como a pessoa que tem a visão, que quer ele melhor, eu tenho a responsabilidade de conduzir. É isso que um líder faz, que o John Marcos ensina. E assim, e até mesmo a questão da mãe águia faz isso, né? Quando os filhotes só ficam ganhando comidinha na boca. Até um dia, não, você sabe voar, empurra eles, Agora é difícil isso na prática. empurrar eles para eles entenderem que eles estão caindo. Aí vai do instinto da ave, né? Ela vai começar a bater a ave, É, poxa, eu sei voar. é difícil isso na prática, porque as pessoas que eu chego nesse nível é os que mais entregam lá. É os que estão mais entregando nesse momento, são as pessoas que eu chego nesse nível. Aí onde é que você tem que olhar? Você está motivado para quê? Pra apenas a sobrevivência do seu negócio ou algo maior que é fazer com que pessoas, Porque você empresas quebra um cresçam? paradigma, né? Você É, quebra o padrão, vamos o colocar assim. padrão. Só Você que quer. a visão é quando você tira essa pessoa, mesmo que ele é o que entrega mais, o melhor naquele momento, você abre espaço para que o outro venha e assuma isso. Aí eu sempre, alguns treinamentos eu termino falando com alguns líderes o seguinte: você pode escolher colocar o seu nome no currículo do seu colaborador, ou você pode escolher colocar o seu nome na biografia dele. Uau, é doido. Aí com isso você está trabalhando, você tá entendendo? Então É, é eu muito de, entendi. entendeu? Então com isso você está trabalhando o quê? Não, mano, currículo já era, vamos fazer história. Vamos fazer história. E a história é a biografia.
Currículo qualquer um faz, mano. Essa é a ideia, viu? E assim, quando você faz isso de forma genuína, as coisas acontecem e assim, você tem um resultado satisfatório, sabe? Eu pretendo no futuro poder fazer negócio com a maioria das pessoas que hoje trabalham comigo, porque são pessoas incríveis, são pessoas que entenderam a visão de propósito, são pessoas que têm um alinhamento com os princípios, com os valores. Hoje eu atendo várias empresas. Todo dia eu estou em uma empresa diferente, graças a Deus. E assim, o que, que eu vejo? Os problemas, eles. Eu estou em empresa diferente, mas os problemas eles se repetem dentro disso aqui. Mas quando você traz isso aqui, que a gente não não falamos que ia falar sobre o que a gente está falando aqui, então a gente falou muito sobre essa transição aqui de mentalidade, de postura, de liderança, e agora nós estamos falando de um cerne muito importante que é a cultura empresarial, que a cultura ela vem através dos donos, né, daquilo que você acredita, daquilo que você permite, dos rituais que você tem. Toda segunda eu tenho isso, eu quero isso, eu implemento isso. Então isso faz parte, não qualquer um que vai te oferecer o cafezinho precisa. Então isso é uma cultura e que a cultura para ser criada, ela tem um time, ela tem um tempo que não é rápido, mas uma vez que ela começa a implementar, ela contagia, e aí que onde muitos empresários eles erram, entendeu? Porque há uma confusão sobre isso, há um distanciamento sobre isso, há não uma responsabilização sobre isso, há um pano quente sobre isso muitas das vezes, sabe? E não É, estou falando nem de pequena estrutura, não. Eu estou falando aí de empresas 400, 500 funcionários. E que se você não tem uma cultura bem instalada, aí vive aquele apagamento de incêndio, né? isso é muito ruim, viu? Mas o que dá pra gente entender com tudo isso é o seguinte: hoje, a boa notícia é que para a empresa crescer é a nossa responsabilidade, A responsabilidade de quem? do empresário, Do do dono, do dono. empresário. Só que se ele não cumprir essas fases aqui e não continuar evoluindo, aí tem lá as 21 leis irrefutáveis da liderança, a É lei o da líder tampa, né? tampa, né? O líder tampa. Você, é isso que eu ia falar também. Por quê? Porque a má notícia aqui nós somos responsáveis também. E se a gente não entender isso, o que que acontece? A gente vai ver, ah, mas a minha empresa não cresce, não faz isso. Por quê? Porque você precisa crescer. Você precisa crescer, você precisa levar o seu time para crescer. Outra coisa também que não adianta é o seguinte: eu quero ter o máximo de conhecimento possível. Vou pagar uma mentoria para mim, vou avançar, vou ter entendimento emocional, financeiro. Mas se a sua equipe não tiver também alinhado com isso, o negócio não vai Não crescer. vai crescer, vai ficar ali. Inclusive, eu vou fazer meu de novo aqui. Tem que ver, né? Te falar para você, você não precisa fazer muito esforço, porque tem gente que até quer, mas eles não sabem onde me encontrar ou como fazer. Então, logo aqui nessa descrição desse episódio vai estar as nossas redes sociais, vai estar o link também das nossas imersões, porque a gente faz isso todo dia. E como a gente faz isso todo dia, a gente tem um jeito, né? A gente tem um método, tem um passo a passo, que a ideia não é só criar uma empresa independente, a ideia é gerar esse impacto na sociedade. Nós temos a imersão, nós temos um PDL, que são um programa de desenvolvimento de liderança, inclusive dia 8 nós vamos fazer o PDL, né? Dia 9 que é um programa de desenvolvimento de liderança, que já é uma mentoria mais aprofundada. Se você quiser também participar, tá aqui logo aqui abaixo. A ideia, além de tudo isso, é a gente multiplicar conhecimento aqui. E aí essas pessoas, não, beleza, nós estamos falando o que, que precisa fazer, como fazer, onde, né? Mas agora eu preciso também dar um endereço. Com Que a gente levanta o certeza. nível de conscientização, na hora de cortar, eu vou deixar para outro cortar. Não, de forma alguma. Né? Então, Muito entre em bom. contato aí que alguém da nossa equipe vai também te dar a melhor forma possível que você pode trabalhar sobre isso. Pessoal, o que o nosso colega acabou de fazer aqui, ele aproveitou as oportunidades. Isso é muito da gente entender nos nossos negócios, sabe? Por vezes a gente pensa que o posicionamento, o vender não é importante. E aí a gente vai ver pessoas boas, empresas boas, mas ainda com alguns gaps, algumas falhas, porque elas não têm um posicionamento, o time.
e a postura de poder se manifestar. Porque, e às vezes, entender também que a pessoa, o outro lado precisa daquilo que você tem. Precisa. E se você não for falar, ela não sabe o que você tem, talvez ela vai procurar com o outro. E E, agora você levantou o nível de conscientização, aí não, eu preciso com quem? Aí ela vai procurar outro. Não, já tá tudo aqui. ou seja, ser empresário é resolver É problemas. top. Quanto mais problemas você resolver, né, mais pessoas você vai ajudar. E quanto mais pessoas você ajuda, mais resultados você pode colher. Exatamente. E a Né? pergunta que cada um tem que se fazer na sua empresa: quantas pessoas eu estou ajudando? Quantos problemas eu estou disposto a resolver? Porque, pensa comigo, se a gente, que nem hoje, eu não trago comida de casa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comer em um restaurante. O cara que colocou, abriu o restaurante, ele está resolvendo um problema de pessoas como eu. Exato. Desde a água, desde o cara da água, desde o cara da balinha ali. Olha só, senhoras e senhores, eu sentei aqui nessa mesa e o doutor Renato falou, poxa, eu não sou muito não, eu tô na minha aqui. E já tem o quê? Já tem um tempo que a gente tá batendo palma, já tem falando aqui. Quero Eu agradecer você, fiquei, meu querido. eu fiquei confortável aqui. Um papo bom, uma Foi conversa legal, boa. quero te agradecer pelo seu tempo aqui, pela sua entrega aqui, por esse compartilhamento. Por isso que eu falei, faz sentido o que eu falei lá no início, ó, pega papel e caneta, um copo com água, um Dorflex. Agora sim. Faz sentido, porque, Agora filho, eu sim. te avisei, porque a ideia é realmente a gente gerar esses conteúdos, né? Gerar realmente, não falar que só gerar, mas tudo que nós fomos falando aqui não é uma teoria, não é que só o senhor leu, mas aquilo que você viveu, aplicou e adquire, provérbio fala, adquire, pois, sabedoria. O que é adquirir? Pagar, É, né? Ou é tempo ou é dinheiro. Não é exatamente. verdade? Pagar sobre isso. Então, eu quero te agradecer você por essa entrega. Onde o pessoal pode te encontrar, doutor Renato? Fala aí agora também, o que que você faz, né? Como que você ajuda as pessoas. E logo aqui abaixo também vai ter sua descrição. Sinta-se em casa. Maravilha. Eu que agradeço pelo convite. A conversa realmente foi fantástica, né? Eu pude Legal. falar um pouquinho da minha visão sobre empresário, sobre empreender. Eu tenho escritório de contabilidade aqui no Brasília Radio Center. Eu também tenho um escritório de advocacia que eu cuido muito de empresas, dessa parte tributária. E eu tô nas redes sociais ali, renatodias.brito. Qualquer coisa, se precisar de qualquer outra orientação, informação, pode nos procurar. Inclusive, eu queria aproveitar esse espaço aqui para deixar um recado. Se você é dessa fase inicial que ainda está pensando em empreender, se você é CLT, olha, tá tudo bem quanto a isso. Não quer dizer que é o fim do mundo, mas aproveite o máximo de informação que você tenha nessa fase. Não use isso como para sempre, mas depois que você aprendeu, vê que não tem mais nada para fazer nesta fase, dê o segundo passo. Vá para um nível de começar a fazer uma estratégia de empreender, crie esse hábito, crie essa vontade, porque quando você começa a se movimentar nisso aí, você vai atrair pessoas, vai buscar auxílio, vai buscar pessoas que vão te mentorar para esse próximo nível. Agora, se você já é uma pessoa que já tem uma empresa, que tem pessoas que você cuida, e sua empresa está estagnada, procure um mentor. Você viu aqui que o colega já disponibilizou para que possa te ajudar. Procure mesmo, porque o próximo nível que você vai alcançar, você vai precisar de pessoas, de gente. Então, esse é o meu recado para você. E não deixe de pensar que o seu negócio tem muito sobre ajudar pessoas. Então, pense que você está fazendo algo não só para você, para outras pessoas e para Deus. Quando você pensa assim, a sua visão de negócio muda um pouquinho. Não é mais só sobre a gente, é sobre quantos problemas nós conseguiremos resolver e quantas pessoas nós podemos atingir. É isso aí. Senhoras e senhores, esse foi o Renato, hein? Doutor Renato, obrigado, gratidão por você estar aqui. Resumindo tudo que ele falou, nós nascemos para ser resposta sobre a vida de outras pessoas. Nas Exatamente. soluções de problemas, tem pessoas que estão orando por você, então se manifeste. Quando você não é aquilo que você nasceu para ser, você rouba a geração daquilo que você é para poder entregar. É isso aí, garoto. Para a gente encerrar, a gente criou um ritual. Tudo é ritual. Bora lá. Pessoal, eu vou falar.
Ele que eu vou falar lidera e você mais. Beleza? Tá bom. Um ensaio aqui, ó. Bom. Lidera. Mais. Agora pra valer. Lidera Mais. Senhoras e senhores, esse foi o nosso episódio. Até o próximo episódio. Grande abraço pra você. Gratidão. Isso aí.